aí, sexto ano, tudo bem? Hoje vamos para a aula 7 de arte e vamos conhecer hoje um artista bem inovador aí para a pintura abstrata chamado Wassily Kandinsky. Como objetivos, temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais, tradicionais e contemporâneas, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço, analisar os elementos constitutivos das artes visuais. Então, o Wassily Kandinsky nasceu em 1866 e faleceu em 1944. Ele foi um artista russo de destaque no início do século XX. Ele é considerado aí o pioneiro do movimento abstracionista, o pintor, então, que trouxe uma inovação para esse universo das artes, sendo um nome aí indispensável, então, para o modernismo europeu. Ele trouxe, então, ele rompe com essas barreiras de representar apenas figuras, a arte figurativa que tem esse intuito de representar elementos, que a gente perceba essas formas, mas ele traz essa arte abstrata, né? Ele vem aí mostrando que formas, linhas, cores podem sim formar aí um tipo de arte. Temos aí uma fotografia então do Wassily Kandinsky. Aos 30 anos, o Wassily toma essa decisão então de mudar radicalmente a vida dele. Ele nega uma proposta de trabalho para ser professor universitário e resolve abandonar a carreira na área de direito, que ele vinha aí tendo essa carreira, e ele decide assim, vou me dedicar somente à arte. Então, olha só, né, que reviravolta, e isso aos 30 anos de idade. Então, nunca é tarde, né, pra gente mudar aí o rumo das coisas também. Essa pintura é a primeira aquarela abstrata dele, feita em 1910. Aquarela é uma técnica de pintura, então, que se utiliza uma tinta que se dissolve na água, onde ela é aplicada nessa tela. Por isso ela se mistura, ela tem essa mistura das cores muito fácil. O Kandinsky, então, ele se torna próximo de outros pintores e inicia experimentos, né, abusando dessas formas e cores. Ele vem aí percebendo então que ele gosta desse estilo e vai mostrar e vai fazer crescer essa arte abstrata. Em 1901, então, ele ajuda a fundar a Associação de Artistas, a Falange, que questionava a arte tradicional e propunha aí uma nova maneira de criação, né? Então, vinha aí rompendo já com aquela arte tradicional que tinha que representar, seguindo regras e tudo mais. Ele dá asas aí para essa criatividade, né? E traz essas formas, né? Essa arte abstrata para o mundo da arte. Essa obra se chama Sobre as Pontas, né? A gente percebe que todas as formas, então, surgem através das pontas daqueles triângulos, né? Das formas que ele traz. As cores que ele utiliza também são marcantes, ele acaba não utilizando assim, nessa pintura, né, uma variedade de tons das cores, mas traz aí muitos círculos e triângulos. Por volta de 1910 e 11 ali, ele realiza as primeiras telas denominadas improvisações. Então, é uma série de pinturas que ele numera, né, improvisações e daí o número da pintura. Essa que eu trouxe é a número 23, improvisações número 23. Nesse tipo de arte, a gente tende a explorar o uso de linhas, né, as formas, as cores de uma maneira bem solta. Essas linhas, elas são de diversos formatos. Temos linhas, né, onduladas, curvas, quebradas, pontos, enfim, uma exploração muito grande desses elementos que constituem, então, né, o desenho. Essa se chama Improvisação 28, é uma segunda versão da tela, feita em 1912. Essa também é uma improvisação, mas se a gente observar, não tem uma certa relação entre elas, né? Ele nomeava, então, essas telas, assim, improvisações e numerava pela quantidade que ele vinha criando. O interessante dessa arte abstrata, que ela não representa algo, né? Não busca representar um objeto, nada,
Mas de certa forma a gente procura isso, não procura? Se você observa, você fica pensando, mas o que ele quis colocar aqui, né? O que tem? Se a gente observar, aqui no cantinho não parecem pincéis, talvez? Né? Aqui bem no centro me lembra um ovo aberto, né? Se pensar. Aqui mais ao lado também talvez bisnagas de tintas. Depende como você olha, talvez isso até poderia ser um rosto. Então, essa arte abstrata, ela possibilita interpretações, né? Cada um vai ver aquilo que quer ver ou que acha que está ali, mas no fundo não tem a intenção de representar. Outra improvisação, essa improvisação Desfiladeiro de 1914. As obras, então, do Kandinsky, elas passaram a ser categorizadas como impressões, composições e improvisações. Então, ele divide essas séries de pinturas, né, nesses 3 títulos, digamos, porque todas elas não tem algo a representar, por isso não tem um título específico, né? As primeiras e as últimas eram criações mais imediatas e se baseavam, assim, nas paisagens que o autor via, naquilo que ele estava sentindo, então era um reflexo ali do que ele via e do que ele sentia. Já por outro lado, as composições eram um produto de um trabalho árduo também, não era só chegar e jogar tudo na tela, tá? Ele tinha aí um trabalho reflexivo muito grande sobre os elementos que ele ia colocar nessa tela e como esses elementos iam interagir entre si. Então, ele não era uma coisa, não era um impulso, né? Eram composições pensadas, então, para serem dessa maneira e com essa intenção. Essa é a composição 7 de 1913. Observando aqui, ela já tem formas menores, né? Ela tem uma maior quantidade de elementos ali na pintura. E esta, por exemplo, né? Antes de fazer essa tela, que ele fez em 3 dias, ele realizou inúmeros estudos e esboços, né? Ele fez vários rascunhos antes de chegar nessa versão final que ele pintou, então, em 3 dias. Esse quadro, ele transmite, então, a impressão de movimento, né? Como uma espécie de redemoinho, né? Um furacão quase no centro. Não dá essa sensação que tudo parece estar girando ao redor daquilo, que tem uma profundidade? Então, essa intenção que ele transmitiu nessa composição. As obras dele, né? As pinturas, em específico essa que se chama Fuga, ela tem muito dinamismo, né? Cores, linhas e formas curvas. Não formam figuras específicas, nem figuras geométricas específicas, né? Foi um quadro produzido num momento bem importante da trajetória do artista e também do mundo de forma geral. Ela foi feita em 1914 e a Primeira Guerra Mundial, então, estava começando a assolar a Europa e o Kandinsky decidiu deixar a Alemanha. Então, ele sai da Alemanha onde ele estava nesse período para, enfim, ficar mais tranquilo fora e continua produzindo essas telas, muitas cores, muitas formas e linhas curvas. Essa composição 8, de 1922, ele já começa a colocar ali mais formas geométricas, predominantemente aí os círculos, tá? Ele utiliza muito. Ele utiliza o círculo como um símbolo de perfeição que viria a se tornar aí o fundamental para sua pintura. Então, a partir daí, ele começa a usar muito os círculos nas suas composições, tá? Através aí desse jogo, né, de contrastes, a composição dos elementos, ela também pode sugerir uma paisagem, né? Talvez. Aonde estaria essa paisagem nessa pintura? Tente descobrir, né? Se a gente pensasse, né, procurasse uma paisagem, então, nessa pintura, os triângulos ali no fundo formariam montanhas, né? Não parecem aqui montanhas, os triângulos, né? O círculo grande, né? O preto com a borda vermelha representaria o sol, por que não? Então, tem é a interpretação, como eu disse, não tem a intenção de representar um objeto, um local, mas vai da sua interpretação, de você buscar esses elementos, né? É interessante também reparar que a pintura, né, nessa obra, amarelo, vermelho e azul, ela tem uma divisão, né? Se a gente prestar bem atenção. Essas metades, então, elas, por exemplo, o lado esquerdo é dominado ali por cores mais vivas, mais quentes e linhas retas.
Já o lado direito da pintura, ela tem cores mais escuras e elementos mais abstratos, linhas mais curvas. E se você, né, ouvindo isso, olha essa pintura, realmente parece isso, né? Todo esse lado aqui mais em amarelo, tem essa linha bem reta, formas geométricas, e já o lado azul mais escuro tem formas mais abstratas, linhas curvas, parece um pouco mais dinâmico, né? Não tão reto quanto o lado mais claro. Então, para ver, não é só jogar tudo numa tela, né? Às vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas isso aqui eu também faço, né? Mas há uma intenção, há um estudo em cima disso que também constitui, então, essa arte abstrata. Com esse acréscimo, então, das formas geométricas, do círculo, né, mais especificadamente, nessa pintura, Vários Círculos, de 1926, ele continuou, então, né, colocando esse geometrismo na arte, mas agora priorizando, então, linhas curvas, a figura do círculo, e colocando esse fundo preto, escuro, para dar um contraste com as cores desse círculo. Essas formas de círculo e tudo estão presentes desde a composição 8 que a gente já viu. E aqui ela ganhou mais, né, predominância, ela ficou mais em destaque, porque ele utiliza praticamente só círculos para formar essa composição. E que tem um contraste muito grande com esse fundo escuro. A composição 10, de 1939, né, é a última das suas composições e é considerada uma das telas mais importantes, né, e complexas também do artista. Assim como, né, na obra anterior, que a gente falou aqui dos círculos e do fundo escura, aqui também temos um fundo negro, né, que contrasta com essas cores muito vivas que estão nos elementos ali e sugerem uma imagem cósmica, né, algo assim que nós não conseguimos compreender ali. E também tem uma ligação, então, com temas relacionados à espiritualidade, né? Como eu falei, se nós buscarmos elementos isolados, a gente talvez encontre significados diferentes para as pinturas. É uma questão de olhar, né? A arte, de um modo geral, é muito, né, do espectador perceber aquilo que ele percebe daquela pintura, daquela composição. Então, lembrando que mesmo sendo uma arte que não representa um objeto, que não busca representar um retrato de alguém parecendo uma fotografia, mas ela tem o seu valor, ela tem um público, né? Tem grandes artistas que a produzem e que também estudam isso para que seja desenvolvido dessa forma, com esse uso de cores, essa intencionalidade. Sobre esse processo criativo, o Kandinsky ele afirmou certa vez, falando o seguinte: pintar é um estrondoso choque de mundos opostos predestinados a criar juntos, na luta e a partir dela, um novo mundo que se chama obra. E não é justamente o que ele faz, né? Cria um novo mundo, uma nova atmosfera nessas pinturas. Ele traz esse choque de mundos, de realidades também, por que não? Para nos fazer, né, observar de uma maneira diferente, nos faz viajar nessa criatividade, nesse mundo tão complexo, né, eu diria, da arte abstrata. Aqui eu deixo também uma sugestão de um pequeno vídeo que explora um pouco mais da vida e das obras, então, do Wassily Kandinsky. Muito obrigada, assim conhecemos mais um artista, né, um grande artista aí da arte abstrata do mundo. Muito obrigada e até a próxima!